Ok. Bom dia a todos, né? Essa minha fala hoje é parte de um curso que eu dava na física, né? E também de umas palestras que eu fiz para psicologia, para psicólogos, né? Então, esse era o título original que eu mantive, assim, para vocês verem que a abrangência do tema, como ela é grande, né? Que implicações ela tem, né? Então, a parte antiga, essa parte que eu vou apresentar agora é a parte da Grécia Antiga. Eu mantive uma certa estrutura original da apresentação, mas vou falar apenas a parte da cosmologia grega. Depois, se for mais interessante mais tarde, a gente pode discutir outras questões, né? Então, eu começo sempre assim, né, com essa imagem, que ela é bem típica da nossa vida no planeta. Assim, há muitos anos atrás, né, 100, 200 mil anos, a gente vivia nessas condições, um grupo de seres que vivia em contato com a natureza, assim, nas suas formas mais primitivas, né? E eu fico me perguntando, aqui nessa foto a gente vê uns animais distantes aqui, né? E as pessoas meio que interessadas, esse aqui observando, né, os animais, e esse atento, assim, num horizonte mais distante, preocupado com possíveis predadores também, esse armado de um tacape, né, já meio preparado para caça, e uma mulher com uma criança, e mais uma criancinha, uma criança de colo, uma criança aqui, né? Eu fico me perguntando, nessas condições, como é que era que a gente vivia, né? A gente tem essa memória ainda disso na gente, mas a gente criou um conceito de cidade que nos entorpeceu. Apesar de o tema da apresentação não ser esse, por que eu começo aqui? Porque nessa época a gente vivia também da observação do céu. O céu dava muitas informações sempre nos deu informações o tempo inteiro para os humanos e para todos os animais da Terra e para todas as plantas. O céu é uma referência, uma referência. Então, eu vou fazer uma advertência, né, que para nós, assim, depois de ter acumulado milhares de anos de ciência e informações, pode parecer estranho que tanto tempo tenha passado sem que os filósofos naturais gregos, tão sábios na sua época, tivessem conseguido determinar o tamanho e a forma da Terra. Não é bem verdade, né? Isso aí eles tinham bastante informação sobre isso também. O erro está em olhar, essa é a frase mais interessante, a parte mais interessante da frase que eu queria enfatizar, o erro está em olhar criticamente para o passado do alto de tanto conhecimento. Aí faz essa observação, transporte-se para a época em que eles viveram e tente somente com a geometria resolver esse problema, o problema de ter a forma e o tamanho da Terra, só usando geometria, né? E os gregos eles conseguiram medir a, o comprimento do círculo do Equador, né? Mas esse é o tema da nossa palestra aqui, ó. Isso, a concepção grega era basicamente essa aqui, ó. Era um sistema heliocêntrico, com a Terra no centro, não era um sistema heliocêntrico. A Terra era o centro, depois a Lua orbitava em torno da Terra, depois tinha Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter e Saturno. E como é que eles sabiam disso? Os gregos observavam o céu. Eles observavam o céu. Se você, por exemplo, deixa eu passar aqui para uma outra, deixa eu passar para o modo de apresentação, fica mais fácil. Pronto. Isso aqui, ó, é a observação do céu. Se você olhar o céu demoradamente com a câmera tirando fotos o tempo inteiro, isso aqui, esse ponto aqui, se essa foto for no hemisfério sul, esse ponto aqui é um ponto que fica próximo do Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul ficaria mais ou menos aqui, e 5 diâmetros maiores apontaria para esse ponto aqui. Esse ponto aqui seria um ponto do céu em que o céu gira em torno desse ponto. E as estrelas
fazem essas trajetórias aqui. Ó. Se você anota todo dia a posição de uma determinada estrela, por exemplo, essa aqui, tirando fotos dela na mesma hora, você vai ver o que ela faz ao longo do ano. Mas isso aqui é uma foto de um dia, né? O dia passou, a Terra girou e a fotografia ficou assim. Então, veja que essas órbitas são círculos, né? E os gregos tinham uma verdadeira admiração pelos círculos. Aqui, por exemplo, se você observar o Vênus, ela tem uma... Aqui são as fases de Vênus. Aqui foi a observação de Vênus, feita de dezembro de 2016 até março de 2017. Ó. Então, o Vênus começou lá em cima, nessa posição aqui, isso olhando para o horizonte, né? E aí você vai anotando, tirando foto cada dia, aqui, cada mês aqui, né? Ó, tá vendo? Que é janeiro, dia 9 de janeiro, dia 12, aqui dia 29, e assim por diante. Então, você consegue desenhar a órbita dos planetas no céu também. Ó. A órbita dos planetas, se você fizer aqui, ó, ela é uma coisa mais ou menos assim. Ó. Isso aqui é a observação da órbita de Marte. Se você estiver observando a órbita de Marte, ele vai fazer umas voltinhas assim, né? Então, os gregos sabiam dessas coisas todas. Eles observavam o céu e tinham essa observação bem acurada para poder saber disso. Então, na época dos gregos, existia um sistema que incluía todos os planetas conhecidos, né, na época, e eram espécie de círculos concêntricos, né? Tem a Terra aqui no meio, depois tem uma órbita para a Lua, uma para Mercúrio, para Vênus e para Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Aí lá no fundo tinha as estrelas fixas, tá, que a gente observa como órbitas circulares, e aqui tinha o primo mobile, que era a última das esferas, né? Da mesma forma, existia, se você observa na Terra como os elementos se distribuem, ele tem a Terra embaixo, depois tem água, né, a água sobre a Terra, depois temos o ar e depois temos o fogo. Então, essa ordem aqui, ó, corresponde ao Sol, por exemplo, que é quente, era a órbita, era o lugar natural do fogo. A Terra, o lugar natural de tudo que é terra e que é pesado, é cair para voltar para o seu lugar natural, que é a Terra. A água já tem um pouco mais de fluidez e ela fica se movendo sobre a Terra. O ar, que é um pouco mais rarefeito, que é bem mais rarefeito, já fica nessa camada aqui, ó. E acima o fogo. Então, vocês estão vendo que essa cosmologia aqui também estava integrada com os 4 elementos aqui que os gregos reconheciam, Empédocles reconhecia, né? Então, também tem aqui uma coisa que a gente pode observar. De baixo para cima, a gente tem uma certa... Vai ficando mais fino, do mais denso para o mais fino, o mais sutil, né? No sentido mais... A Terra é muito sólida, depois a água é um pouquinho mais mole, o ar é bem mais fluido, o fogo também um pouco mais, e daí por diante, até o éter na última camada. E para baixo, a gente tem também a questão da densidade, né? Vai aumentando. Se para cima fica menos denso, para baixo fica mais denso. Então, tem um movimento para fora e um movimento que seja para fora para cima, né? E um movimento para dentro para baixo. Esse movimento é importante. Ou seja, o sutil lá em cima e o denso embaixo. Então, se a gente observa, por exemplo, quando a gente queima a madeira, um pedacinho de madeira que a gente queima, essa madeira, para os gregos, era composta dos 4 elementos. Tem terra, água, ar e fogo, né? Quando a gente vai queimando, o fogo vai se elevando para voltar para o lugar natural dele, que é na esfera do fogo, acima. O ar também vai junto com ele, vai junto, mistura de fogo e ar, e também vai um pouco de água. A água vai até uma certa altura,
depois ela não consegue mais subir com o ar, ela se separa do ar e do fogo e cai em forma de chuva. E o ar e o fogo conseguem subir. Só que o ar só vai até a camada dele, depois o ar deixa, fica por aqui, e o fogo sobe até a sua camada. Então, esses eram os lugares naturais. Todas as coisas voltariam para os seus lugares naturais quando se decompusesse. E a cinza, que era a parte mais densa, volta que é para o lugar mais pesado dela, que é sobre a Terra. Então, os quatro elementos aqui, eles se juntavam, tem duas forças no universo nessa época, na visão do Empédocles, que era o amor que unia as coisas para fazer as substâncias, né? E o ódio que separava as coisas, né? Então, a gente pode ver desse exemplo aqui que esse modelo da água, ar, terra e fogo era um modelo observacional. Você podia observar, tinha uma correspondência na natureza, tinha um lugar para essas coisas na observação. Não era uma pura invenção, né? Bom, então temos aqui lá no céu, você tem um movimento em círculos, né? Então, era a perfeição. O primo mobile era associado, então, à perfeição. E uma coisa perfeita estava associada aos deuses. Os deuses ficavam lá no céu, eles ficavam nessa posição, né? E aqui, mais ou menos, no meio, entre os deuses e os homens, com esses movimentos imperfeitos, eram os planetas, que em grego quer dizer errante. Então, os planetas eram associados aos semideuses. Tem nomes de semideuses, né? Vênus, Marte, Júpiter. Então, esses deuses, esses semideuses, eles tinham uma propriedade, né, de Deus, né, divino, mas eles já tinham decaído um pouco e estavam ali, digamos, como que eu posso falar, meio corrompidos já, né? A perfeição dos círculos já tinha se corrompido para aqueles movimentos que eram no céu, mas já não eram tão perfeitos, né? Era um movimento quase circulares, né? Então era associado a semideuses. E embaixo a gente tem um movimento livre que é associado aos homens. Nós temos liberdade de nos mover para onde quisermos. Talvez, se a gente observa da perfeição dos círculos, do movimento circulares em cima até o movimento livre embaixo, a gente tem uma corrupção, né? Corrupção do movimento perfeito ao movimento livre. O movimento se corrompe de cima para baixo, né? Talvez uma ideia de uma corrupção meio platônica. Eu não sou um especialista, mas essas ideias todas me ocorrem quando eu faço a observação da lógica do sistema como um todo, né? E do que eu já estudei dos filósofos pré-socráticos e um pouco do Aristóteles também. Aqui, então, a gente tem a perfeição lá em cima e embaixo teríamos a imperfeição. Então, a gente vê que tem uma integração nesse sistema. O que sempre me chamou a atenção é que ele é um sistema que está articulando, olha, o céu com os deuses, os planetas com os semideuses, assim, e a estrutura da matéria. É um modelo integrado, né? Esse modelo integrado, isso que me chamou a atenção, né? Quando eu começava meus cursos de estrutura da matéria, eu falava exatamente tendo como ponto de partida esse modelo, que é a teoria dos quatro elementos, que perdurou durante tanto tempo, né, na visão dos filósofos gregos, e para desmistificar um pouco que não era uma observação. Isso fica parecendo que foi uma invenção da cabeça de uma pessoa. Sim, foi, mas essa invenção ela corresponde a uma observação, né? Os gregos eles eram argutos observadores, eles eram muito observadores da natureza, né? E eles são os criadores da geometria, né? Pelo menos os desenvolvedores da geometria, que a geometria tem origens também mais antigas. Então, a gente pode falar um pouco da constituição das coisas, né? Isso aqui já é Aristóteles, né? Aristóteles já tem um conceito um pouco mais complexo
de substância, né, que incluía matéria e forma, e o sínulo, né, que é uma fusão, né, de matéria e forma, seria a coisa mais básica no conceito de substancial, mas eu não vou me desenvolver nisso, né? O Aristóteles fala também de causas. As causas, para Aristóteles, têm várias facetas, né? Tem a forma, tem a matéria, tem a causa eficiente e o fim. Então, quando, por exemplo, ele pensa qual é a causa do homem como matéria, né? Ele faz uma mistura do menstro, né, com a causa motor, que era o esperma, né? E como forma, a essência, como finalidade do homem, né? Talvez numa visão integrando essa observação nesse modelo cosmológico, e ele abrange o conceito de causa com muito mais profundidade, né? Então, a cadeia dos móveis motores também, ela parte do primeiro motor da imobilidade, né? Então, isso é uma observação também do céu, né? Diz todo móvel deve ser movido por um motor. Portanto, se não tiver em si o princípio do movimento, é evidente que é movido por outro. Uma vez que cada corpo móvel é movido por um motor, é necessário também que cada corpo movido no espaço nele seja movido por outro. E então o motor por outro motor, pois também se move, e este por sua vez por outro. Mas isso não pode continuar até o infinito. Deve se deter em um ponto e haverá algo que passará a causa primeira, que será a causa primeira do movimento. Assim, o primeiro móvel será movido por um imóvel, ou mover-se-á por si mesmo. Portanto, chega-se a estabelecer que há um princípio dos movimentos que, para os móveis, é o que se move por si mesmo, e para a totalidade do universo é um imóvel. Veja que essa cadeia de raciocínios, né, os gregos faziam com muita perfeição, né, toda a observação que eles faziam. Como o objetivo da nossa apresentação era só apresentar a cosmologia grega e eu dar uma vasculhada nisso aí, eu fico nessa questão do movimento, né? Porque o movimento é uma coisa que era presente na reflexão dos gregos, mas por uma ação sistemática, talvez dos sofistas, Zenão, Delé, que era discípulo do Parmênides, né? Eles desclassificaram o estudo do movimento como um objeto da filosofia. Porque, por exemplo, Parmênides disse assim, que o ser é, o não ser não é. O movimento é uma coisa que muda de posição. Se muda, então ele não é a mesma coisa, né? Porque se mudou de posição já não é a mesma coisa. O conceito de mudança em Aristóteles também, nos gregos incluíam muitas facetas, né? De forma, de tamanho, de comprimento e de posição, né? Então o ser seria e não seria se o movimento fosse uma realidade. Então, o movimento não poderia ser uma realidade filosófica, né? Um objeto da filosofia, por levar a uma contradição, né? Então, o movimento foi sendo desclassificado da filosofia, e o Zenon de Elé, ele apresenta uma série de paradoxos, né, sobre o movimento. Aí nos cursos de física eu explorava bastante esses paradoxos, mas se aqui alguém tiver interesse eu posso citar alguns, né? E é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, né? A palestra continuou com mais assunto, mas eu queria me restringir só à cosmologia e a esses aspectos da filosofia que são importantes para, né? É isso aí, pessoal. Agora eu fico à disposição para perguntas e a gente fazer uma conversa. Eu não quero me estender muito, era uma apresentação de uns 10, 15 minutos, vamos ter outras apresentações, né? E aí a gente pode... Muito obrigado aí pela atenção dos senhores. Deixa eu sair aqui desse modo. Stop share. Ok. A gente agradece a sua fala. Muito obrigada.
E já temos algumas perguntinhas, né, no chat. Sim, tá, gente? Vamos intercalar entre as perguntas do chat e uma fala oral, né? Se alguém quiser fazer a pergunta ao professor. Tá? Abriu as inscrições no chat para perguntas, tá ok? Professor, a gente pode prosseguir nas perguntas que fizeram? Pode sim. Ele pergunta, né? O que seria o prêmio Mobley? O prêmio Mobley é aquele a primeira esfera, aquela que não estaria móvel, né? Ela ficaria imóvel lá no final. Outras esferas que vão se movendo, né? Então, tem uma esfera parada lá no fundo, né? E outra que vai se movendo. O que seria parada no certo sentido, né? A mais externa das esferas, o céu, né? Que fica lá no fundo. Ela se moveria, né? Mas ela não teria uma fonte de movimento, né? Ela se move por si, no sentido que não se move. Ela não teria, digamos, alterações. Ela se move sem interferência das outras esferas. É ela que move. Ela vai puxar, com o movimento dela, começa o movimento das outras esferas, né? Isso é na reflexão de Aristóteles. Assim. Pode prosseguir, desculpa. Talvez pesquisar um pouco mais, né? Se ele tiver interesse em continuar na pesquisa, procura, você vai encontrar uma coisa parecida com isso que eu estou falando. Tá, ok, Tem umas referências aqui que eu posso passar depois aqui no chat, quando tiver um acesso aqui ao chat, e aí eu coloco para vocês darem uma pesquisada. Deixa eu colocar aqui. Tá, certinho. A gente agradece, tá bom? Tá aqui, eu coloquei no chat as referências, tá? Tem bastante referência interessante. Comentados, inclusive. Pronto, a gente tem outra perguntinha, tá ok? Da Ingra. O amor e o ódio poderiam também serem vistos como polaridades das cargas positiva e negativa, onde uma carga une e a outra separa? Essa era a ideia que os gregos tinham. Eu não sei se associavam diretamente a carga positiva ou negativa, mas esse conceito de carga eu não consigo ver, nunca vi nesse contexto, né? Mas a ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Tá, ok. Vamos lá para outra perguntinha, só um instantinho. A Carla, ela pergunta, Heráclito difere de Parmênides. Então, há uma herança mesmo grega que não convém à perfeição. Concorda, professor? Olha, o Heráclito ele falava que tudo se transforma, né? Ele se opunha a Parmênides, que a única realidade fixa era a transformação, né? Tudo se transformava. E o Parmênides dizia que o ser é e o não ser não é, né? Então eram duas visões opostas. Mas eu fico com a opinião mais do Nietzsche nesse caso, que Nietzsche fala que esse período dos pré-socráticos é um período típico da filosofia, né? Para ele, a filosofia só existiu mesmo entre os pré-socráticos, porque faz parte da filosofia esse embate de ideias, a não uniformidade, o pensamentos opostos, essa discussão, né? Isso aí é a filosofia mesmo. Depois a filosofia se transforma numa racionalidade humana. Sócrates, né, principalmente, né? A filosofia assume um outro aspecto, um outro caráter. Mas em ela era caracterizada por essa não uniformidade de pensamento. Existiam muitos pensamentos vigentes e muitas formas de, de interpretar a realidade, e isso a realidade.
Por exemplo, você pega em Tales, Tales falava que o elemento fundamental era a água, porque em tudo tinha água, né? E o Nietzsche diz que o início da filosofia está em Tales exatamente por isso, porque ele enxerga, vê uma coisa que única, assim, isso para Nietzsche é o início da filosofia, né? Então, eu acho que o livro é a tragédia e a comédia grega do Nietzsche, que ele fala essas coisas, que é uma leitura bem interessante, né? Bom, mas respondi a pergunta? Carla, você gostaria de falar? O professor contemplou sua questão? Tá ótimo. Com o vídeo desligado, porque eu estou com um problema aqui. Tá ótimo. Realmente Nietzsche vai apontar essa questão, né? Não tinha pensado na leitura de Nietzsche, mas pensar que existia também uma pluralidade de pensamentos nessa época, né? Que a gente acaba olhando só para uma determinada leitura, né? Grata, professor. Ok. A Ingra, ela pede para você falar sobre de fazer a pergunta ao professor. Oi, professor. Bom dia, gratidão mais uma vez por seu conhecimento aqui compartilhado. Me interessa o paradoxo, eu acho que eles trazem uma realidade que precisa ser contemplada, que é a não explicativa, racional, linear. É uma perspectiva de abertura para abrir a nossa percepção, vai ser ótimo. E assim, já que eu estou aqui falando, eu queria pegar essa carona para fazer uma pergunta que há pouco tempo eu aprendi, né, enfim, num curso que eu fiz, sobre uma inversão da nossa noção de norte e sul no planeta, que seria o seguinte, que todos nós deveríamos ter como medida de norte a nossa cabeça. Essa cabeça estaria apontando para o polo mais próximo. Então, a gente estaria usando um mapa mundi invertido, onde o nosso norte deveria ser o polo sul e não o polo norte. Onde o polo norte... é bem interessante a teoria, mas assim, que a América do Norte dita, né, não só a América do Norte, mas toda a parte norte do mapa dita como norte o que para a gente seria o sul. A cabeça, ou seja, nosso mapa de fato seria invertido e não como é hoje. Enfim, eu senti trazer essa questão. Bom, eu vou começar pela parte final, do suliar, né? Então, a gente não devia nos nortear, a gente devia nos suliar, né? No céu, é um ponto no sul. Se você, por exemplo, observar o Cruzeiro do Sul, ele é uma cruzinha, e ele se move no céu, né? Então, o eixo maior, se você contar 5 vezes ele na direção para baixo, aquele ponto é o ponto do céu que não se move, né? Então, aquele ponto é parado. A perpendicular daquele ponto ao horizonte indica a direção sul, né? Então, a gente deveria usar a palavra, em vez de se nortear, a gente devia se suliar, né? Porque corresponde à nossa experiência com o céu. A gente não vê o que acontece no hemisfério norte, para eles, lá no hemisfério norte, é com a estrela do polar, que fica lá dando a direção norte para eles. E aqui a gente pega a direção sul. Eles se norteiam e nós nos suleiamos, né? Nós temos... Eu tenho uma palestra que eu começava assim,
com o mapa da América do Sul invertido, de cabeça para baixo assim, né? É uma coisa assim. Será que dá para ver? Se ela consegue ver aqui, uma coisa assim, ó. Agora deu para ver. É isso aí. Uhum. A gente estaria, essa seria a nossa, o nosso mundo, assim, né? A gente estaria olhando para o Antártico, né? Para a região sul. Isso seria a coisa natural. Esse é um trabalho do Joaquim Torres Garcia, sim, uruguaio. Sim. Isso tem uma dimensão política também, né? Sim. Tipo assim, o tipo de conhecimento que a gente está constituindo aqui seria um conhecimento sul, né? Um pensamento sul, né? Um pensamento do Brasil, né? Tipo que integra os conhecimentos com os conhecimentos tradicionais da América Latina, né? Conhecimento indígena, conhecimento afrodescendente, né? Então, isso, é epistemologia sul, né? Tem uma questão política aí muito bacana também, né? E também tem mais terras no hemisfério norte do que no hemisfério sul, né? No hemisfério sul, a gente tem aqui a América do Sul, um pedaço da África e a Austrália. Só. O resto das terras são todas no hemisfério norte. Então, a experiência do ser humano sobre a Terra foi mais no hemisfério norte do que no hemisfério sul. A gente está vivendo aqui nessa região. Então, a gente deveria fazer essas inversões. A questão dos paradoxos, agora, para responder aí para a Ingra, eu sou apaixonado pelos paradoxos. A minha mente repousa quando chega num paradoxo, sabe? Porque o paradoxo ele só mostra o limite da nossa mente racional. Quando você compreende o oposto de uma questão, você para de pensar nela. Você está indo numa direção, pensando naquela questão. Aí depois você começa a pensar na questão oposta, naquela que nega aquilo ali. E compreende as duas, aí o pensamento sossega. Mas você gera um paradoxo, porque se você tentar decidir qual das duas seja verdadeira, você não vai conseguir. Porque quando você vai numa direção de uma, você sabe da existência da outra. E as duas são lógicas. Então, como que você vai decidir? Você não pode decidir. Eu acho que o paradoxo, ele cria essa inclusão maior, sabe? Ela consegue incluir o diferente, aquilo que não pensa igual a mim. Então, o paradoxo ele tem uma série de características que filosoficamente são rejeitadas. O paradoxo ele é o remédio da mente, né? É para parar a mente. Então, se você quer que uma pessoa pare de usar a mente em uma questão, tem vários métodos de meditação, a respiração e tal, mas o paradoxo é um deles. Quer ver um exemplo? Como que os gregos desclassificavam o movimento. Vou mostrar 3 paradoxos que têm solução. Esses têm solução, né? Do ponto de vista lógico, a matemática inventou soluções para eles. Mas na cabeça dos gregos parou o pensamento sobre o movimento. Imagina que você está andando sobre um círculo. É uma corrida entre o melhor corredor, Aquiles, e uma tartaruga. Ele dizia que Aquiles nunca ganha da tartaruga, porque como ele está no círculo, na hora que ele passar da tartaruga, ele já está atrás, porque ele vai estar fazendo a outra volta. Então, ele nunca está na frente nem atrás, ele nem está na frente nem está atrás. Então, o movimento não pode ser um objeto da filosofia se ele gera esse paradoxo. Você não pode estar nem na frente nem atrás. Então, esse objeto pode ser desclassificado. Quer ver um outro paradoxo? Se você observa uma flecha, aquela flecha do Zenon de Elea, a flecha está em movimento, ela vai indo, né? Mas, instantaneamente, ela deve estar num ponto parado. Então, o movimento seria uma sequência de pontos parados, por exemplo. É um sofisma isso, mas isso gera um paradoxo que para a cabeça do sujeito. Quer ver uma outra coisa que eu acho interessante também? Tem a da seta, tem um terceiro paradoxo, que agora me passou da cabeça agora, mas era isso que eu queria falar sobre o paradoxo, né? Tem outro.
Tem outro, porque esse é mais fácil. A matemática resolve. Se você está no movimento, você chega sempre na metade do caminho, certo? Você percorre primeiro a primeira metade, depois percorre a metade da outra metade, e depois a metade da outra metade, e assim infinitamente. Mas você tem sempre uma metade a percorrer à frente. Portanto, você nunca chega no seu objetivo. Então, o movimento não pode ser um objeto da filosofia, porque ele não resolve esses paradoxos. Isso foi usado, na época, para desclassificar o movimento, porque o movimento seria uma coisa que faria o ser não ser. Né? E quando ele move, ele se transforma. Aí o que é, segundo Parmênides, o que não é. Então, uma coisa que se move passa a não ser. E aí ele é e não é ao mesmo tempo, e para Parmênides isso não poderia. Então, eles fizeram um esforço para isolar isso. Isso foi tão forte que o sentido do movimento desapareceu. Não há reflexão sobre o movimento aí. Onde é que isso vai ser retomado? Em Galileu, lá no Renascimento, né? Duas novas ciências, como Galileu, começam a estudar o movimento de novo. Né? Então, ele é bem interessante esse movimento aí. Tem umas passagens pelo meio, mas o mais importante é que quando Galileu retoma a frase inicial dele, é mais ou menos assim, que eu vou falar de uma coisa muito antiga, né, que é o movimento, quer dizer assim, que tinha sido rejeitada pelos sofistas, né, pelo Zenão e sua turma, Parmênides, aquele pessoal dos paradoxos, que eu adoro. Isso aí. É como um koan, é como um koan. Gratidão, professor. E aí, Ingra? Tudo certinho? Com a resposta? Tudo certinho. Eu também amo o paradoxo, porque é isso, né? Ele prova que as verdades, entre aspas, são relativas a uma perspectiva, né? Tudo é verdade, né? Então, é muito maravilhoso isso. E gratidão por confirmar essa ideia mesmo, né? Da nossa referência. Eu percebo que, filosoficamente, isso é bem profundo, porque qual é a nossa referência, né? Qual é o nosso ponto de autorreferência, né? É o outro lado norte ou é o nosso próprio, né? As referências reais da natureza, da astrologia. Então, assim, é uma inversão total, né? De norte e sul. Isso muda muito na nossa ecologia interna. Gratidão. Obrigada, querida. A filha fez a pergunta, né? Agora é a mãe que pergunta. A Alba. A Alba pergunta. Deste esquema de móveis se movimentando uns aos outros que surge o modelo do universo ser mecanicista, um relógio? Aí tem outra pergunta dela, professor, em seguida. Da Alba. A situação atual estará gerando novo embate como fator filosófico, como foi nos pré-socráticos? Professor, seu áudio, professor. Seu áudio está desativado, professor Márcio. Pelo que eu sei, sim, né? O relógio, a ideia do relógio, essas esferas que girando, vem disso aí, né? Pelo que eu sei, né? Agora, o paradoxo moderno, ele foi produzido pela física quântica, que nós já falamos na fala passada, na live passada, né? Que eu apresentei um pouco da física quântica, mas a gente pode explorar um pouco mais. Por exemplo, a quântica estabelece como um dos esqueletos da quântica é o princípio da incerteza do Heisenberg, por exemplo, né? Que ele matematicamente ele é uma propriedade de um espaço matemático, né? Que aí você pega essa propriedade e você diz que é uma lei geral da natureza, que é uma coisa que diz assim, que eu não consigo ter todas as informações sobre um sistema sem perder alguma deles. Por exemplo, se eu sei exatamente, eu estou estudando um elétron lá no núcleo, em torno do núcleo do átomo, né, na estrutura atômica, se eu fizer um experimento para precisar exatamente a posição dele, eu vou perder todas as informações sobre a orientação do movimento. E se eu fizer um outro experimento que vai me indicar
buscar a orientação do movimento, eu não tenho informação sobre onde ele está. É como, por exemplo, se vocês olharem a minha mão agora, por exemplo, ela está nessa posição, mas eu não posso dizer se ela está subindo ou descendo. Ao mesmo tempo, se eu estiver num movimento, a gente não consegue precisar exatamente a posição que ele está, porque ele está em movimento, né? Então, isso é uma ideia um pouco aproximada, para você ver. Esses são certos paradoxos também, se a gente compara com aquela visão mecanicista de que é possível ter uma mecânica previsível. Se você conhece a posição de um corpo, as forças que agem sobre ele e a velocidade, você consegue fazer uma trajetória. Aí você tem uma mecânica. Agora, se você não consegue ter todos esses conjuntos de informação, por exemplo, se você precisar a posição, você perde a direção da velocidade. Então, como você vai ter a trajetória? Se você tem a velocidade, você não sabe onde ele está. Então, quando vai começar a agir essa trajetória, né? Então, você não consegue ter uma trajetória quanticamente falando, né? Então, falar na mecânica quântica, que é um termo que a gente usa na física, já é um certo paradoxo, né? Uma mecânica sem trajetória, né? Então, eu não sei se era isso que a sua mãe estava perguntando, mas eu fico esperando para saber a resposta dela, se satisfez. Alba? Alba. Oi. Então, perfeito. Deu um nó aqui, mas é isso mesmo, paradoxo. Isso é comigo. Obrigada, professor. Obrigada também, Alba, pela pergunta. Continuando, a gente tem mais uma pergunta, professor, da Juliana, que ela pergunta, né? Parece que tudo que é observado depois de uma certa época passa a ter que ser científico, né? E vai se deixando de lado a relação dos homens com as observações, cuidando do seu aprender. O que você pensa sobre isso, professor? Pergunta a Juliana. Eita, ela podia repetir, eu estava pensando na primeira parte e não escutei a segunda parte da pergunta dela. Eu vou passar a palavra para ela, caso ela queira. Ju, você gostaria de falar? Eu acho sempre melhor perguntar mesmo, porque às vezes você escreve a pergunta e no continuar da aula, a pergunta eu quero reelaborar sempre. Uhum. Então, é o seguinte, me parece que desde que a gente acha que tudo tem que ser científico, que existe um questionamento sempre presente na nossa cabeça, que a gente não tem essa capacidade de observar e de chegar a alguma conclusão, porque passou a ser científico. Então, várias observações que você tinha, claro que junta outras coisas, como o distanciamento da gente da natureza, vindo para a cidade, Revolução Industrial e outras coisas. Mas a gente se distanciou também porque desqualificou a nossa observação. É como se ela não pertence mais a você, ela pertence a outros que observam, que estudam, e aí você fica distante dessa observação. E parece que também você não observa mais. Um dos pensamentos sobre isso. Eu concordo contigo. E a observação é a base do processo científico, né? Ser científico não é você ter uma verdade absoluta. O científico, o essencial no científico é o método, é o jeito que você fez, como que você observou e o que você observou e que conclusões você tirou disso, dessas observações. Científico é você poder explicar com clareza isso. O que você fez, para mim, isso é científico. Porque você permite que os outros façam a mesma observação, tentem fazer e podem chegar a conclusões diferentes, né? Então, a ciência é movida... O primeiro ponto da ciência, a meu ver, é a observação.
Se você faz uma observação sistemática de um fenômeno, você está cumprindo o primeiro passo do método científico, né? O método científico que ele inclui outras etapas, né? Mas a fundamental é a observação, né? E você tem razão. E quando a gente começa a dar um peso muito grande para a ciência, não, isso é científico, o que não é científico, fica parecendo que a gente encontrou uma verdade. Mas a ciência não está preocupada com essa verdade absoluta. Ela está preocupada com o jeito que você chegou nessa verdade. Se você fez de uma certa forma, explica para nós, que a gente vai fazer também, para ver se a gente chega. Eu me lembro, uma vez, eu estava no laboratório, recém-entrado no curso de física, e eu tinha me proposto a fazer uns experimentos para detectar a gravidade no laboratório. Eu divisei 5 métodos dele. Um dos métodos era usar um pêndulo, que é um método clássico de medir a aceleração da gravidade, usar o pêndulo pelo tempo de oscilação do pêndulo. Aí, esse negócio é uma coisa assim para virar zen, sabe? Porque o pêndulo fica indo e voltando, você contando. 1, 2, 3, e o pêndulo fazendo uma 4, 5. Eu fiz meus alunos fazerem essa reflexão, essa meditação muitas vezes, né? Ele tem que contar 10 vezes. E 10 vezes, 10 vezes. Então, são 100 vezes, 100 oscilações de pêndulo, né? Então, o cara fica zen ali, só contando a oscilação. E aí, ele, com o cronômetro, ele anota o tempo que aquilo acontecia, que foi a experiência que eu fiz ainda na graduação. Só veja como é que é. Eu cansei de contar, né? Aí eu peguei uma folha de papel e coloquei no ponto máximo que o pêndulo chegava. E quando batia na folha de papel, fazia um barulhinho. Toque, toque. Aí eu contava os barulhinhos, eu nem olhava para o pêndulo mais, né? Ficava uma folha de papel, o pêndulo batia toque, toque. Mas aí eu reparei que eu tinha que cada vez aproximar um pouco mais, porque o pêndulo ia perdendo movimento, né? Ia perdendo o movimento, ia chegando mais, parando, e eu ia aproximando. Mas eu reparei que o tempo não mudava no cronômetro. Era a mesma oscilação. Não importava se ele estava lá em cima ou estava aqui embaixo, demorava o mesmo tempo. Eu disse, nossa, eu descobri uma coisa importante. Isso é um segredo da ciência. Eu vou para casa pensar nisso, que eu vou escrever um trabalho científico. Aí comecei, né? Todo eufórico que eu tinha descoberto uma coisa. Essa foi a primeira descoberta de Galileu, né? Então, eu redescobri Galileu, vamos dizer assim, no laboratório, sem ter lido, né? Depois que eu fui estudar o problema, eu disse, cara, eu cheguei 300 anos depois, mas cheguei também, né? Eu fiz o que Galileu fez e cheguei na mesma conclusão que ele. Só que eu não sabia disso. Eu sabia que tinha um isocronismo do pêndulo e tal, mas eu nunca tinha pensado exatamente o que era isso. Quando eu fiz a observação, e aí eu volto para o tema da observação, eu repeti o mesmo método que o Galileu fez de observar e cheguei às mesmas conclusões que ele, né? Então, isso me deixou eufórico, né? Porque, imagina, eu redescobri Galileu, né? Acidentalmente no laboratório, né? Porque eu não tinha a intenção de provar se tinha lei disso, né? Eu estava só medindo o período de oscilação. Então, a observação é um ponto fundamental. Por exemplo, se a ciência tivesse baseado apenas nas coisas que a gente acha que ela está certa, que estão certas, ela não teria andado tanto. A gente é surpreendido com tanta descoberta. Por exemplo, eu já falei numa live que entre 1895 e 1898 foram descobertas 4 coisas, né, fundamentais para a evolução do século XX. Foi a radioatividade, o raio-x, o efeito Zeeman e o elétron, né? A relação carga-massa do elétron, né? Essas 4 coisas, dessas 4, a descoberta do raio-x e da radioatividade foram praticamente acidentais, né? Não é acidental, eles já estavam se preparando para perceber isso, mas foram acidentes acontecidos em laboratório, né? Por exemplo, o raio-x impressionou, a radioatividade queimou uns filmes, uns negativos de revelar foto que tinha no laboratório. A pessoa foi observar por que queimou e viu que era um material que tinha em cima e daí chegou à conclusão que ele estava emitindo uma radiação.
foi um acidente de laboratório, né? Como a descoberta da penicilina, foi um outro acidente, né? De um pão que mofou e a bactéria que assim morreu e tal. Então, essas coisas, a observação é o fundamental. É o fundamental, é da observação que sai todo o resto da cadeia, né? Você pode não observar nada. Se você não observou nada, você não vai poder fazer ciência nenhuma com aquilo ali. Agora, se você observou com atenção, aí você pode fazer sua ciência. E qualquer povo, com a observação do seu universo próximo e do mais distante, pode montar um modelo cosmológico. E os povos originários fazem isso. Eles têm uma cosmologia implícita, que tem a ver com a origem do seu povo, tem a ver com para onde vai depois que morre, é como que as coisas se distribuem, onde o sol nasce e tal. Então, essa observação é o que os gregos fizeram e integraram no modelo cosmológico os deuses, os homens, os elementos, a estrutura lógica disso tudo, num processo de observação e de sistematização dessas observações. Sistematização com raciocínios, aí tem toda uma parte do método científico que é a criação de hipóteses, a verificação ou não dessas hipóteses, e por aí vai. Era isso mesmo que você está pensando? Sim, era professor, isso? eu te agradeço. Eu só queria dizer mais uma coisinha. Essa questão da observação, ela é tão importante para mim, tão importante, que foi só aí que eu descobri muito sobre mim. Porque a ideia de ler livros é muito boa. Mas se você não sentir e não internalizar, e aquilo não fizer parte de você através da observação, para mim, eu acho que é muito difícil, pelo menos pela minha experiência humana, e na relação com o outro, na necessidade minha de ajudar o outro, e meu trabalho terapêutico, e como artista plástica. Eu acho que é isso, professor. Eu acho que esse distanciamento, entregar ao outro o tempo todo as verdades, entre aspas, né? Fica muito difícil para a gente se localizar. Embora essas verdades, entre aspas, elas também sejam importantes para a gente descobrir muita coisa. E eu queria dizer uma última coisa, rapidinho. Eu tenho uma experiência como terapeuta dentro da Universidade da PUC do Rio de Janeiro, atendendo uma pessoa que não conseguia de jeito nenhum estudar determinados autores, então ela não conseguia passar no curso. E essa pessoa não conseguia porque não acreditava nas verdades daqueles autores. Só que ele foi descobrindo que a verdade daqueles autores, para ele não concordar, ele precisava estudar aqueles autores e precisava descobrir o que era a verdade dele naquela relação e aquilo que ele queria estudar. Entendeu, professor? É isso aí. Então, aí também existem uns paradoxos, algumas questões que, para mim, é importantíssimo a observação, porque senão fica um falatório na cabeça da gente e a gente não internaliza e não percebe o mundo, e não se percebe no mundo, não se percebe enquanto pessoa. Eu acho. Obrigada. Eu também acredito nisso. Quando eu dava o curso de ótica, eu fazia uma pergunta para os meus alunos. Qual é a coisa que você consegue observar mais próxima de você que ainda tem a ver com a luz? Qual é a coisa que a gente pode observar mais próximo da gente que tem a ver com a luz, né? Aí o pessoal chega na parte do olho, na parte límbica do olho, e aí quando muitos chegavam, quando a gente fecha os olhos, a gente vê no fundo do olho algumas coisas brilhantes, né? A gente fecha o olho e vê brilhante, que é o resto residual da ação da luz incidindo sobre os cones e bastonetes que ficam que são os sensores de luz no fundo do olho, né? Então, depois daí, não tem mais luz. Depois daí são reações químicas que vão se propagando
pelos axônios, até atingir o córtex visual, que fica nessa parte de trás do cérebro, né? E o cérebro, com esse mecanismo, reconstrói a imagem que a gente vê, que faz essa projeção holográfica tridimensional, assim, para fora, de alguma coisa, mas é o cérebro quem constrói isso aí, né? Não é não é a luz que chega no olho que faz isso. Você pode ter a luz chegando no olho, e se o cérebro não for capaz de reconstruir, você não reconstrói, né? Então, e aí você vai, isso era o começo da aula de ótica, né? Depois vai indo. Aí eu fazer a pergunta ainda para terminar, para deixar mais instigado, e qual é a coisa que você pode perceber mais próxima daquilo que você possa chamar ser você? O que é que você pode, indo para dentro, assim, né? O que é que você diz que é você? Cada um tem um nome, né? Você tem um nome e tal, mas o que é você, né? Aí a confusão ia tal. A resposta que eu chego para mim, que eu cheguei, é uma sensação de presença em mim mesmo. Isso é a coisa mais próxima de mim que eu tenho, que sou eu. Se eu perder essa sensação de presença, eu deixo de existir, né? E se eu não tiver nessa sensação de presença, eu não estou aproveitando o melhor de mim mesmo, né? Que é essa presença na realidade. E isso é bacana porque não tem a ver com verdade absoluta, mas tem a ver só com a observação da gente mesmo. Todo mundo pode fazer isso. Todo mundo é um cientista de si mesmo, né? É só querer se observar, né? E o método de observação da gente é mais complexo, né? Você chega com uma ideia do Wundt, da psicologia original, que é da criação de um observador externo que observa. Esse observador pode ser você mesmo. Você pode criar um observador que lhe observa internamente, né? E dialogar com ele. Não, o que é que eu estou observando em mim agora? Eu estou vendo que eu estou parado, eu estou sendo prestando até um barulho de uma serra elétrica que o vizinho lá ligou. Talvez vocês estejam ouvindo aí, né? Né? Então, tudo isso que esse momento que eu estou vendo aqui, essa observação que eu estou fazendo do meu microcosmo, passa a se incorporar a mim mesmo, né? No sentido mais amplo, né? A minha consciência consegue sair, mas eu estou presente, essa sensação, né? E essa sensação de presença, ela é muito complexa, ela me inclui como um todo, inclui naquilo que eu acredito, naquilo que eu penso, porque a gente acredita em muita coisa também, né? Aliás, a gente acredita mais do que raciocina. Por exemplo, vou dar um exemplo simples na física. A gente fala que o elétron, todo mundo fala de elétron, né? Mas pelo que eu sei, pelo que eu estudei até hoje, o elétron nunca foi detectado. Ninguém nunca isolou um elétron, sabe? Então, a gente acredita numa estrutura unitária do elétron. Todas essas propriedades unitárias do elétron são deduzidas de experimentos indiretos. Mas o próton não. O próton você já falou. O próton tem uma estrutura massiva no núcleo do átomo de hidrogênio e tem uma carga. Mas o elétron não. O elétron é uma espécie de vibração, um padrão estacionário que em torno do átomo. Não é aquele do Bohr, né? Aquilo ali não existe, aquilo ali é uma fantasia da cabeça do Bohr. O que existe é o núcleo e um padrão de vibração em torno do núcleo, que a gente chama de elétron, que está localizado dentro de um orbital. Um orbital é uma região de maior probabilidade de detecção do elétron. Não que seja detetável, né? Mas ele está lá. Então, estou falando de uma coisa que a gente acredita que existe unitariamente, mas que não foi detectada. Eu falo, por exemplo, a gente só faz coisa porque acredita que vai ter sucesso naquilo que está fazendo. Você só sai de casa para ir ao cinema porque você tem certeza que vai chegar lá. Se você não tivesse certeza, não acreditasse que ia chegar no cinema, você não sairia. Mas você vê, é tudo um jogo de probabilidades, a natureza é um jogo de probabilidades. O carro pode quebrar, você pode desistir no meio do caminho, alguém você pode ter roubado seu carro, a ponte que vai para o cinema, que chega no cinema, pode ter caído, pode ter acontecido tanta coisa, você tem certeza que você vai chegar no cinema. Não, eu vou para o cinema.
Não, eu tenho uma probabilidade de chegar no cinema a tal hora. A gente não pensa assim, né? Mas a natureza é assim. Quando uma folha cai de um pé de árvore, ela está caindo. Mas você não consegue precisar exatamente o lugar que ela vai cair, porque ela está sujeita a uma série de interferências no caminho. Mas você tem uma área embaixo da árvore que você tem certeza que aquela folha vai cair naquela área. Então, com uma certa probabilidade de ficar mais para um lado do que para outro, né? Mais para dentro do que para fora desse círculo que você fez em torno da árvore. Então, esse raciocínio probabilístico é da natureza quântica das coisas, né? E que se opõe àquele raciocínio da verdade absoluta, da certeza absoluta. Não é assim, a natureza não é assim. No nível mais básico, ela se revela com padrões probabilísticos. Mas se ela é assim nesse nível, por que ela não é no nível macroscópico? Porque tem um princípio da equivalência, mas a gente já observa na psicologia isso. Quando você faz os psicólogos sabem, né, que tudo a interação com o paciente, ela produz constrói um terceiro elemento, né, que é a interação em si. A informação vem dessa interação e ela atende a um conjunto de possibilidades, tanto do terapeuta quanto do psicólogo, né? Uma pesquisa de mercado. Uma pesquisa de mercado, se você quiser, faz uma pesquisa agora, tem um resultado. Daqui a meia hora você faz de novo, o fato de você ter feito antes já interferiu, já vai ter um resultado. Por exemplo, essa interferência do observador no observado também é da natureza quântica, que a gente sabe que tudo que a gente observa é uma interação nossa com aquilo que a gente está observando. O que vai sair daí não é uma coisa que diz respeito apenas ao que eu estou observando, mas diz respeito a mim, com o meu instrumento de observação e aquilo que está sendo observado, submetido às condições que eu estou e que o observado também está, né? Isso é quântico. Isso é quântico. Isso é da natureza quântica dos fenômenos. E a psicologia, Boaventura de Souza Santos fala que na sua origem, a psicologia era já quântica na sua origem. E ela se perdeu tentando imitar o paradigma clássico mecanicista da época que ela foi surgindo, né? Então, quando a gente fala quântico, eu estou aproveitando, né, para falar nisso aí também um pouco, porque tudo é quântico hoje em dia, né? Mas a gente vai observar as pessoas que falam que sua ciência é quântica, mas a pessoa não incorporou a quântica, ela não é quântica em si, ela só colocou o nome de quântico naquilo, né? Ela não incorporou essas ideias que fazem parte desse novo paradigma de pensar a realidade, né? Esse é um paradigma que ainda não está na cabeça das pessoas. A maioria das pessoas ainda é clássica, né? Mesmo quando dizem que suas ciências são quânticas, suas práticas são quânticas. Mas para ser quântico tem que incluir uma certa concepção de universo transcendente, que transcende a própria matéria, né? Que vai além dos conceitos que a gente desenvolveu e que estavam relativos apenas à matéria. Eu estou aproveitando essa oportunidade para falar essas coisas, porque elas, para mim, elas estão centradas na observação. E foram experimentos na física quântica, a observação desses experimentos que fizeram os físicos pensar nessas coisas. Não foi ideias, eles não chegaram a essas ideias. Primeiro tem uma ideia, depois vão para o laboratório verificar, que é o que os cursos da faculdade induzem a gente a pensar. Não foi assim. Eles fizeram experimentos. Opa, Simone, por favor, querida, fecha aí o seu microfone. Ah, fechou. Grato, querida. Viu? Então, foram esses experimentos que construíram esse pensamento quântico, a partir da observação, né? Da observação do que aconteceu de diferente. Então, o diferente, ele é um parâmetro para a gente compreender o que é o igual. Não sei, falei um pouco mais, mas eu quero saber se eu atendi a Ju, né, que fez a pergunta, ou se eu atendi... Atendeu sim, a Juliana, atendeu sim, professor, agradecimento, sou muito grata, muito, muito, muito obrigada. Perfeito. A gente que agradece, viu, Juliana e professor. Prosseguindo,
Só dando um avisinho, gente, depois do professor a gente prossegue com a professora Melina, tá certo? Então, a gente encerra as inscrições no chat, eu sei que essa fala do professor gera muitas questões na gente, né? Mas a gente vai acolher todas as questões e depois a gente pode passar para você, professor? Pode passar para mim. Pronto. E aí eu respondo. As pessoas podem encaminhar também lá pelo meu WhatsApp? WhatsApp, né? Eu vou colocar aqui para quem quiser encaminhar diretamente, aí já encaminha para mim, fazer como o Alexandre fez, né? Vou fazer aqui o meu WhatsApp. Tá aqui, ó. Certinho, obrigada, professor. Aí a gente tem mais uma perguntinha da Maria Luziano. O princípio da incerteza funciona para essa teoria da Terra plana? Terra plana? Olha, a minha esposa respondeu ali, não. Vocês já ouviram, né, a resposta dela, né? Olha, eu digo assim, pessoal, vamos ser bem pragmáticos nisso, né? Para todos os efeitos, a gente usa muito o modelo de terra plana, né? A terra plana serve para muita coisa. Assim, para a gente entender uma cidade, não precisa usar a esfericidade do planeta, né? Então, o contexto é que é importante, né? A gente dizer, usar um modelo de terra plana para um contexto específico é uma coisa. Mas você dizer que a Terra, no total, o planeta, é um grande plano, eu acho que isso não corresponde à verdade. Eu sugiro a essas pessoas que acreditam que a Terra é plana, que façam observações da Terra, que criem formas de observar a Terra. Existem muitos instrumentos orbitando na Terra. Você pode acessar a estação espacial. Ela fica online. Tem o site dela, né? Você pode procurar a estação espacial online e você vê o que os astronautas estão vendo lá em cima. Aí você vai observar o que eles estão observando. Aí, se você não acreditar nisso, você junta bastante dinheiro e se inscreve no programa espacial para ir numa nave dessa. Porque aí os caras vão te botar dentro, vai baixar dinheiro, e condições físicas, né? Porque não é qualquer um que aguenta as condições dos astronautas. Mas tem gente planejando viagens orbitais aí já para o futuro, as pessoas vão poder pagar para ir para o espaço para observar a Terra lá de cima. Aí, se você não acreditar no que você está vendo lá de cima, aí você tem que ter muita habilidade para explicar para as pessoas o que você está vendo, para convencê-las de que você ainda consegue enxergar uma Terra plana depois de toda a observação que você fez. Se você orbitar em torno da Terra, observá-la de várias posições e ela não perder essa circularidade, é porque ela é esférica, né? Mas essa observação, se a pessoa não está acreditando na observação dela, então ela tem um bloqueio de acreditar, né, no que ela está observando, né? Aí tem outros fenômenos, tem coisas agindo na cabeça da pessoa, né? Aí perguntar se a opinião dela é inválida, por exemplo, a humanidade acreditou durante muito tempo que a Terra era plana, né? Então essa pessoa provavelmente corresponde a alguém desse período que ainda está evoluindo, né, para chegar numa concepção mais plana. Eu penso assim, mais circular, né? Que é difícil, gente. Essas coisas não são simples, não. O céu mesmo, você abrir a cabeça do céu, para o céu, para cima, assim, né? Você imaginar uma coisa tridimensional para cima, depois das estrelas, não é fácil. Não é fácil. Você tem que... Como é que você dá volume nas estrelas? Você não sabe que as estrelas são... Tem um livro que eu recomendo para as pessoas que leu, chamado Ciência e Fé. É um livro onde ele reúne as cartas que ele escreveu para os cônegos, explicando, por exemplo, coisas do tipo que por que a Lua não é um espelho, né? Porque não se comporta como um espelho. Porque se fosse um espelho, quer dizer, como é que é a demonstração dele?
a luz, por exemplo, se ela refletiria a luz, se ela fosse um espelho plana, se ela fosse plana no espelho, ela refletiria a luz numa direção só. A luz que bate do sol, a refletindo, ela só seria vista em alguns lugares, não seria vista em todos os lugares. Então, tem demonstrações desse tipo aí, sabe, no livro. Então, é uma época que as pessoas acreditavam na Terra plana. Esse livro de Galileu, Ciência e Fé foi escrito para esses cônicos para explicar essas ideias conflitantes. O heliocentrismo, tudo isso está nesse livro. Eu recomendo a leitura, é obrigatório para quem quer compreender. E é um livro, tem traduções desse livro. Eu acho que, não me lembro, eu tinha uma tradução, mas ficou com um aluno meu. Mas procure, deve encontrar em sebo. Ciência e Fé. Tem traduzido para o português. Pronto. Obrigada, professor. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a Camille, tá certo? Que tem mais uma perguntinha. Aí a gente encerra aqui. A última, tá né, bom? Nelly? A última, né, Rainha? Isso, aí eu passo para o professor Diego, beleza? Certo. O professor Diogo aqui vai dar uma fala para nós. Eu estou também ansioso para ver a fala dele. Mas não é hoje, não. Daqui a pouco é a Melina. É, a Melina? É. Tá. Preparem os corações de vocês. Eita. Prontinho, Mili, viu? Com você agora. Pode ler, Camille. Mili, teu áudio, a gente não está te ouvindo. Fala. Não deu certo? Tá no Faz chat, o sinal assim, positivo ou negativo? Tá no chat. Tá ok, tá ok. Eu coloco aqui. A Juliana Mello, professor, que queria fazer uma pergunta. Juliana Mello. Oi, gente, bom dia. Bom dia, querida. Bom dia, grata, tá sendo maravilhosa a aula também. Quero ouvir todas as coisas que ainda virão pela frente. Mas queria fazer uma pergunta assim. Inclusive porque com isso que Indra perguntou e com assim, esse negócio do ponto sul e do Cruzeiro do Sul, essas referências que acontecem de forma diferenciada para quem está desse lado do planeta. Inclusive porque tem também uma astróloga no grupo, né, parece. Qual é a interferência que essa localização e essa perspectiva de localidade no planeta com relação ao espaço interfere em como a gente compreende o movimento dos astros no sentido do mapa astral, com relação à astrologia védica, que é a astrologia sideral, que a ideia é que ela se baseia a partir do movimento como um todo do universo, as galáxias, a Terra se movendo dentro enfim, se movendo dentro de tudo, e a astrologia tropical, que é essa que a gente tem mais acesso aqui, ela, pelo que eu entendi, ela se constrói a partir de um ponto fixo que foi determinado assim mais ou menos na época de Cristo, uns 2.000 anos atrás, e hoje tem 23 graus de atraso com relação a esse ponto. Aí, eu não sei se está dando para entender, também se não couber responder isso aqui, não tem problema. Mas aí é isso, eu queria entender, assim, se der para entender alguma coisa nesse sentido. Fecho aqui minha pergunta. Eu vou responder rapidamente. Eu não tenho conhecimento de astrologia para responder, assim, tanto na astrologia convencional nem na védica. O que eu posso falar para você, em termos disso, aí,
que a concepção que a gente faz em relação ao sul e o norte, né, é para observação, né? Vamos pensar assim, a gente observa o céu do sul, a gente vê as constelações que aparecem no hemisfério sul, né? A nossa observação do céu, ela vai chegar a alguma certa conclusão sobre o céu, a partir do estudo dessas constelações. Se uma pessoa fizer no hemisfério norte a observação das constelações que aparecem no hemisfério norte, ela pode chegar às mesmas conclusões que eu, com a referência de estar olhando para o norte, e eu com a referência de estar olhando para o sul, né? Então, as duas referências são boas para você construir, talvez, o mesmo modelo intelectual. Talvez se chegue ao mesmo modelo sobre o planeta e sobre a astrologia, mas observando o sul, né? Agora, quanto à astrologia, né, eu não conheço o suficiente para falar, né? Eu conheço muito pouco de astronomia, inclusive eu peço até desculpa para meus amigos astrônomos que são especialistas nisso aí, eu falei bobagens, mas eu falo assim, observem, façam observação vocês mesmos, não acreditem em nada que ninguém diga, vão para o laboratório, bolem o experimento. Se você não tem como fazer isso, aí começa a estudar as pessoas que fizeram esses experimentos e observa a argumentação e o que eles construíram, outras pessoas, como é que foi feito, se é razoável o que a pessoa fez. E se você ainda não acreditar, você vai ter que se juntar a elas para fazer esses experimentos ou juntar um equipamento para você fazer esses experimentos. A gente tem acesso a tudo, tem acesso a muita coisa. No meus cursos de física, eu me lembro, eu nunca consegui fazer o experimento de Michelson Morley, né, que é um experimento fundamental na física para a relatividade. Mas eu descobri um vídeo no YouTube de um professor que fez o experimento. Aí eu mostrava o que o professor fez. Né? Olha, pessoal, como ele mostra como ele construiu o experimento, como ele realizou e que conclusão ele chegou. Então, ó, se vocês desconfiarem, pega esse material que ele fez, junta, faz igual e vocês fazem o experimento, né? Então, entre a observação e a conclusão, existe uma série de passos que você pode dar também, tipo, se você não consegue observar, como é que eu faço para substituir a observação? Você vai estudar o que as pessoas que você confia observaram para saber se a observação deles lhe atende. Se ninguém lhe atender, aí você tem que fazer o experimento, não tem jeito, né? Então, eu recomendo a todos que adotem esse sentimento científico. Não é esquecer essa coisa isso é uma verdade científica. Eu acho um dos maiores absurdos que eu escuto é quando a pessoa fala em verdade científica. A ciência provou, né? Todas as teorias estão baseadas em observações e fatos que corroboram um conjunto de hipóteses, mas pode entrar um fato novo que obrigue a pessoa a mudar tudo. Então, a gente tem que estar com esse espírito aberto, porque se a gente acreditasse que está tudo terminado, a ciência não dá. A gente não teria saído daquela imagem original que eu mostrei. Se a gente não tivesse instigado pela realidade, pelas coisas que a gente está descobrindo, a gente ainda estaria naquelas condições primitivas. Foi a nossa investigação, a nossa vontade de descobrir coisas, de ampliar a compreensão, de facilitar a nossa vida, que fez a gente chegar no mundo que a gente tem hoje, a partir da observação e da sistematização dessas observações, da construção de hipóteses, da reobservação disso, da montagem de experimentos, tudo isso foi a nossa matriz de crescimento olhando para fora. Mas existe também um caminho do olhar para dentro que também nos faz chegar a conclusões importantes, que eu acho que são mais importantes, inclusive. Bom, eu falei com isso aqui também, meio que encerro a minha fala, porque eu estou também muito interessado em ouvir as falas dos professores.